aprender o seguinte hoje. A palavra conversão significa voltar. Você convergiu à direita, convergiu à esquerda, proibido a conversão, né? Ou então faça a conversão, a linguagem do trânsito. Agora, aqui no nosso caso, significa voltar. E no nosso caso, geralmente, voltar para Deus. A pessoa está distante de Deus, a pessoa está desligada, está com uma vida de fé maltrapilha, destruída, então ela precisa de converter. Aquele que ainda se relaciona com Deus de forma remota, ele também precisa de converter. E às vezes a pessoa fala, eu sou convertido e eu não preciso disso. Deixe hoje a palavra falar com você. Deixe Deus, através da Bíblia, falar com você. O que nos separa de Deus? Se nós não somos convertidos, ou então pensamos que somos, mas não somos, há algo que nos separa de Deus, que nos distancia de Deus. E o que vai nos falar isso é a palavra de Deus. Há um verso aqui no livro de profeta Isaías, ele nos dá essa resposta. Ele diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Então, todo e qualquer cidadão nessa terra, o braço de Deus está estendido para salvá-lo. Nós, na nossa forma de pensar, nós dizemos assim, mas como? Aquele moço que matou, roubou, sequestrou, matou mãe, matou pai, esses crimes hediondos, nós julgamos segundo o nosso coração e já logo dizemos que não tem como. Isso não é da nossa conta. A Bíblia está dizendo que o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. O verso 2 diz assim, aí vem aquela resposta, o que é que nos separa? O que nos distancia? Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. O profeta está falando. Então, se tem maldade no meu coração, e não precisa ser uma maldade gigantesca, ela me separa de Deus. O apóstolo João, ele ainda diz mais, porque às vezes a pessoa quer assim, viajar, não é? Mas o apóstolo João fala que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, não tem cara de pau assim? Tem gente cara de pau. Não é nem de pau, é de aço, de concreto, de mármore. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. Então avalie essa palavra. Você está vendo aqui esses equipamentos, porque esse tema ele é levado para pequenas reuniões dos lares, que vai estar à sua disposição ali na semana que vem. Para recebermos bênçãos e auxílios de Deus, temos de voltar para Ele. Para eu ser abençoado, receber o auxílio de Deus na minha vida, não pode ter impedimento. Não pode ter obstáculo nenhum, rombo nenhum, distância nenhuma. Você está recebendo essa palavra no seu espírito? Diga nessa noite, o meu espírito compreende que para receber a bênção e o auxílio de Deus, é necessário que eu volte para Deus. Jesus diz para ele, olha apóstolo, não era nem apóstolo ainda, olha Paulo, eu vou agora te enviar. Eu vou te enviar. Olha, vamos aprender aqui um pouco mais. Ele diz assim, o Senhor dizendo para o Paulo, eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Porque a turma lá, que Paulo vivia com eles, queria pegar Paulo e crucificá-lo e dar um couro nele, porque de repente ele mudou de lado. Ele era perseguir a Cristo, agora passa para o lado, mas Jesus diz para ele, eu vou te livrar daquele povo. Você pode confiar que eu vou te livrar e vou te enviar a eles. Eu vou te levar até lá para você
falar para eles o que aconteceu com você. Olha aqui. Aí Jesus explica para ele, para abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Porque assim como Paulo converteu, aquele povo, aquele ambiente, aquela cidade onde ele vivia, precisaria também de ter os seus olhos abertos. Quem não converte é porque não tem os olhos abertos. Talvez você tenha um caso ou dois na sua vida, na sua casa, pessoas que você não entende por que não se rende. É porque há uma questão espiritual. Os olhos delas não estão abertos. E Jesus diz para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz. Quem não é convertido está nas trevas. E Deus deseja te arrancar, você que não é convertido, das trevas para a luz. Caso tenha alguém nessa noite, nessa condição, ou caso tenha alguém no seu relacionamento, no seu circuito de amizade, que você sabe que ela não se converteu, ela se encontra nas trevas. E você precisa de orar, interceder para levá-la para a luz. E os que estão aqui, eu creio que hoje será uma oportunidade dessa revelação chegar a você e você experimentar a luz. Melhor o amém? Para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então a palavra é dura, fala assim, aqueles também que estão presos no poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão. O perdão. Você pode dizer comigo ainda arrependimento? Aí então Jesus começa a trazer algo tão lindo, porque começa a dizer, Paulo, o que acontece simultaneamente à conversão é que cada pessoa que se converte, ela passa a fazer parte do corpo de Cristo. Ela passa a fazer parte da igreja viva, não igreja de pedras, não templos, como nós temos um aqui, mas ela passa a pertencer à igreja orgânica, cujo Cristo é o cabeça, e é isso que vale. A instrução de Cristo a Paulo nos ensina como somos acrescidos ao corpo de Cristo. Você foi acrescido ao corpo de Cristo. Aquele que atender o meu convite essa noite vai ser acrescido ao corpo de Cristo. Amém? Aquele que se sensibilizar nessa noite pelo Espírito, eu não vou ter o nome dele apenas, ele vai ser acrescido ao maior organismo desse planeta, que é o corpo de Cristo. Receba isso no seu espírito. Nunca esqueça dessa verdade. Olha aqui, então, o apóstolo Paulo começa a ensinar. Ele diz assim, ele se apresenta. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes. Esse texto mexeu muito comigo hoje. Aí, essa carta ele está dirigindo aos moradores lá de Corinto. Aí ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto. Quero que você aprenda isso. Ele poderia estar escrevendo essa carta aos moradores da zona norte de Belo Horizonte, aos moradores do Xangri-Lá, aos moradores do Itapuã, aos moradores de Venda Nova, aos moradores da Pampulha. Deus vê a igreja assim, a igreja local. Então ele está dizendo, a igreja de Deus que está em Corinto. Nessa noite também o Espírito Santo está falando à igreja de Deus que está na Pampulha, que somos nós. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados, diga eu sou santificado também. Aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos. Então, algo que nós precisamos de observar, que como igreja,
Porque quando a pessoa converte, eu diria que tem uma segunda conversão, que é um processo de santificação. Nós somos chamados a ser santos. Dá todo mundo amém? Somos chamados a ser santos. Você converte? Ótimo, glória a Deus. Nome escrito no livro da vida, é acrescido ao corpo de Cristo, mas agora Deus espera um processo de santificação. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte, presta atenção nisso, olha aqui, juntamente com todos, juntamente com os irmãos que estão na China, juntamente com os irmãos que estão na Alemanha, juntamente com os irmãos que estão na Austrália, juntamente com os irmãos que estão na Bósnia, no Haiti, porque nós somos um único corpo e Cristo é a cabeça. E aqui ele nos fala, aqueles que invocam, nós somos daqueles que invocam ao Senhor. Antes de eu continuar com o texto, eu quero fazer um exercício com você. Diga comigo, ó Senhor Jesus. Vamos melhorar? Ó Senhor Jesus. Mais uma vez. Ó Senhor Jesus. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante uma de suas mãos e diga comigo, nessa noite, juntamente com todos os meus irmãos que invocam o nome do Senhor, eu digo, ó Senhor Jesus, Tu és Senhor deles, Tu és Senhor nosso, Tu és Senhor da minha casa, Tu és Senhor da minha vida, Tu és Senhor da minha saúde, Tu és Senhor dos meus projetos, Tu és Senhor da igreja em Belo Horizonte. Aplauda o Senhor. A vocês, graça e paz. O apóstolo continua cumprimentando. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vocês. O apóstolo falando com os irmãos lá da igreja em Coríntio. Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo. Se aqueles irmãos lá de Coríntios foram enriquecidos em tudo, nós também estamos sendo enriquecidos em tudo. Levante uma de suas mãos e diga, Pai, nessa noite, toda possível escassez em todas as áreas da minha vida está sendo anulada, porque a Tua palavra me fala que eu fui enriquecido em tudo. Verso 6. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. Aí nós precisamos de lavar uma roupinha básica, não é? Você precisa ter um testemunho ativo. Não precisa de ir para a praça pública, não precisa de atrapalhar o colega de trabalho, mas Deus vai te dar oportunidades e não fuja delas, e não fale que Deus não está te dando oportunidades, porque Ele vai estar dando, mas nós precisamos de ser um testemunho. O testemunho de Cristo precisa ser confirmado na sua vida. Verso 7. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Oh, meu Pai. Se eu passar a pesquisa aqui perguntando para você qual que é o seu dom, você não sabe nem o que é dom, você não sabe nem que se tem dom, se não tem, mas eu quero te dizer que você tem dons.
Porque quem está ligado ao corpo de Cristo, acrescido ao corpo de Cristo, é lógico que tem dom. Eu posso aceitar que esses dons estejam desativados, desabilitados, mas o Espírito Santo nessa noite quer habilitar. Amém? Dons que você tem. Amém? Segure essa palavra. Você não veio aqui para mais uma quarta-feira. Você não veio aqui para poder dar tempo de começar o Big Brother. Não! Você veio aqui nessa noite porque o Espírito Santo lhe trouxe e para lhe falar essa palavra e para ativar dons que você tem. Talvez você é tão desatento que não sabe que tem dom, mas você pertence ao corpo de Cristo e o corpo de Cristo é pleno. O corpo de Cristo é pleno, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Você tem dom. Você tem dom. Meu Pai, conversa séria hoje. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor não vai nos deixar cair. Ora comigo, diga: o Senhor não vai me deixar cair. O Senhor não vai me deixar desviar. Eu não serei improdutivo. Amém. Vamos entender o que Pedro quis dizer quando exortou os seus conterrâneos. Pedrão, já nervoso, pescador, mal educado, já chamou a turma para o tapa. Quer ver? Pedrão já logo passou um pito em todo mundo e falou: arrependei-vos! Arrependei-vos, pois, e convertei-vos! Olha, hoje é inadmissível que você tenha dúvidas da sua conversão. Hoje é inadmissível que você que diz assim: eu estou esperando, eu não sei. Olha, querido, o Espírito Santo lhe trouxe aqui para imprimir isso no seu espírito e você sair daqui com a consciência de que você faz parte da igreja do Senhor. Arrependei-vos, diz o apóstolo, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Deus realmente quer que sejamos convertidos. Levante uma de suas mãos e fala: Deus quer que eu seja convertido. Ele não quer que apenas eu aprenda o caminho da vida, mas Ele quer que eu ande com Ele. Repita comigo: Ele não quer apenas que eu tenha conhecimento do caminho da vida, mas Ele quer que eu ande com Ele. Conversão é a submissão à lei de Deus. Converteu. Não é nada. Você está pensando que é vir aqui eu orar por você? Isso aqui é um momento profético para selar uma escolha, selar uma decisão. Mas a conversão verdadeira é ser submisso à lei, à palavra de Deus. Veja como vive o não convertido. Faltou o ó. Olha como é que o não convertido vive. Diz aqui o texto: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Então quem não é convertido vivia na presente ordem do mundo, no vale tudo do mundo. O Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então a palavra nos fala que tem um Espírito que atua na vida daqueles que não se submetem. Aqueles que vivem na desobediência. Mas eu não sou desobediente. Se você não se entregou a Cristo, a Deus, você desobedece.
Anteriormente, todos nós também vivíamos entre ele. O apóstolo está dizendo, eu também estava nisso daí. Eu tinha uma vida de desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles. Fazendo o quê? Satisfazendo a vontade da nossa carne. E você sabe que a nossa carne, ela é tirana. A nossa carne governa a nossa vida. Se não tivermos a Cristo, ela nos faz de gato e sapato. Ela nos empurra para o abismo. E ele conta aqui, então, que anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Então, quem ainda não se entregou ao Senhor, ele está debaixo do comando de desejos e pensamentos da carne. Aí ele encerra, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu quero que nesse ambiente o Senhor seja soberano ainda mais nessa noite. Levante uma de suas mãos e diga, ó Senhor Jesus, a mente do incrédulo é endurecida, é mesmo, é enrijecida, é assim, insensível. Porque quantas vezes você já tentou apresentar isso, essa verdade, e não deu em nada? Porque é da natureza da mente do ímpio. A mente do incrédulo é endurecida pela ignorância que há neles e querem por isso entregar-se não a Deus, mas à dissolução. O fato de ser ignorante, eu sou ignorante a respeito da medicina. Isso, eu não me sinto ofendido com isso. Você é um ignorante a respeito de um plano espiritual. Não se sinta ofendido também. Mas é uma verdade. E a Bíblia sustenta isso. Eu até quero parar aqui. O ensino vai um pouquinho mais longe, mas para não tomar o seu tempo. Levante uma de suas mãos e diga, Pai, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, a Tua palavra me fala que todo aquele que crê será salvo, juntamente com toda a sua parentela. Eu dei o meu passo, eu fiz a minha decisão, eu abri a porta. Portanto, meu Pai, alcance a minha parentela nessa noite.